A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém, graça e paz, um beijo no teu coração, que os céus te envolvam aí, em nome de Jesus. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. Declara aí na tua casa, fala, eu vou viver o meu milagre. Fala, é tempo de viver milagres. Fala assim, te prepara. Fala para alguém que está aí do teu lado, se você estiver sozinho, fala para você mesmo. Fala, te prepara, terra. Deus está te preparando para um propósito maior. E você tem que estar preparado para toda boa obra, independente daquilo que Ele quer para a tua vida. Amém? Jesus é bom, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a vida dos nossos irmãos. Aleluia, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. E nós precisamos estar preparados em tudo, não é não? Aleluia. Pastor, eu corro, eu também corro. Mas Ele me pega bem ali, ó, na frente. Aleluia. Amém, igreja? Abre tua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ministrar uma palavra. Queridos, nós estamos com muita saudade de todos vocês. E antes de ler a palavra, eu já quero louvar o nome do Senhor Jesus, porque nós já temos vitórias para contar. O pastor Almi, glória a Deus, que nós estamos clamando todos os cultos. Eu vou falar desentubado, mas tem um nome específico, é destubado, não é isso? Estubado. Ele foi estubado, ele acordou, ele está bem. Ontem ele havia acordou sozinho. Jesus não é sozinho. Sozinho para a medicina, mas para nós os anjos do Senhor estavam lá. E para a glória do nome do Senhor Jesus, ele acordou, já está respondendo a tudo. E o médico falou que se estiver tudo bem, sexta-feira já vai para o quarto. Você pode dar um glória a Deus, que a tua oração, ela muito pode em seus efeitos. Missionária Beatriz também está no mesmo processo. Aquilo que a medicina disse é grave e é grave. Aí o céu está dizendo, eu dou vida, eu dou vida e eu dou vida. Tem mais situações aí que a gente está orando, muitas e muitas vidas. E eu creio. Por que eu estou falando isso? É para testificar a tua fé. O céu não quer que você pare de orar. Essa nuvem densa que ainda está sobre, ela vai dissipar no nome de Jesus. E nós temos que propagar, foi falado aqui, você não pode perder a fé. O Senhor quer que você se renda. O Senhor quer que você se entregue. O Senhor quer que você creia. Não é fácil estar fazendo um culto aqui com as cadeiras vazias. Nós estamos aqui não desprezando os nossos irmãos, porque aqui tem 1, 2, 3. A Bíblia diz que se tiver 3, 4, 5, 1, 2 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Mas sabe qual é o desafio que Deus está colocando hoje sobre a igreja? Ministros que estavam acostumados a pregar com a igreja lotada. Aí Jesus está falando assim, eu quero ver dentro desse cenário, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome e acredita que eu sou, continua ministrando na mesma intensidade. Não é fácil, vocês estão aí desejando estar aqui. E a gente está aqui desejando que vocês estejam aqui. Agora a pastora vai falar algo, não é imprudência, não é para você fazer nenhuma loucura, porque o bispo tem ministrado todos os cultos. Nós precisamos tomar todos os cuidados. E a palavra que Deus usou a vida dele no domingo, hoje é quarta, né? No domingo, atravessar. Jacó atravessou a família e o val de Jaboque foi lugar de encontro. O Senhor está dizendo, está nos dando mais uma oportunidade para fazer esse tempo, o tempo do encontro. E foi falado hoje aqui, o tempo de se render. É para a minha vida, é para a tua vida. O tempo de se santificar. O tempo de abraçar o Pai, os pés do Cordeiro. O tempo de se esconder na cruz. Não é tempo de buscar as coisas da terra. É tempo de buscar as coisas do céu. E foi falado também. Então eu quero ler uma palavra. E o que eu ia falar, aproveita esse tempo. Já estão estudando outras medidas para ser mais 15 dias para frente. E não voltar
abrir. Mas o mesmo Deus que respondeu na vida do pastor Almi é o Deus que pode responder em todos os hospitais. O mesmo Deus que está respondendo na vida da missionária Beatriz é o Deus que pode fazer na vida de tantas Beatriz, tantos Almi. É o mesmo Deus que pode tirar essa densidade. Eu falei para o bispo Adevaldo, hoje eu estou sentindo algo diferente. Hoje de manhã o Senhor falou no monte: eu estou quebrando os cadeados, as correntes, os ferrolhos de ferro. Deus desceu lá hoje e falou: eu estou quebrando. E se Ele falou que está quebrando, Ele está quebrando. E a palavra que foi liberada foi: parece que não está acontecendo nada. Parece que o céu está de bronze. Parece que a nossa oração não sai do lugar. O espírito da morte passando. Mas Ele está dizendo: ei, você é igreja. E sobre você habita o meu espírito. E sobre a tua cabeça tem autoridade. Alaia mandarabachai. E uma brasinha aqui com a brasona aí. Se existe essa palavra, que tu é brasa grande. Nós vamos juntar aqui e lá. O que nos separa é apenas quilômetros. Mas o que nos une é muito maior. O nosso Deus é Deus de perto e é o Deus de longe. Então abre a tua Bíblia, Gênesis 37. Entendeu o recado? Aproveita esse tempo. E quando a porta da igreja estiver aberta, você vem com toda a tua alegria. Eu não preciso pregar de novo isso, né? Porque Jesus veio avisando. 37, versículo 5 diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Versículo 22, lançaram, parte B. Lançaram-o nessa cisterna que está no deserto. Versículo 23, parte B. Despiram-no da túnica, a túnica de talá, de mangas compridas, que o trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. 27, vinde, vendemos-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é o nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos o concordaram. Parte B do 28. E o tiraram da cisterna e o venderam. Agora eu quero que você vá lá no livro de Salmo. Hoje a gente vai fazer um pouquinho ali. Ô glória. Salmo 105, desculpa. Salmo 105. Aleluia, versículo 16, diz assim: fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Agora você vai lá em Atos, capítulo 7, para você entender que papai tem coisa grande que a poda, faz parte da nossa vida. Aleluia. Capítulo 7 do livro de Atos. Bendito é aquele que vive e reina para todo sempre. 7 de Atos, versículo 9. Diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe pela primeira vez os nossos pais. E você dá glória a Deus, louvando a Jesus por esta palavra. Aplaude a Ele. Aleluia.
Hoje eu estava falando com o Senhor e o Senhor falou assim, ó: podas e processos. Processos e podas para viver o propósito. E eu quero que você aí na tua casa coloque a mão no teu coração. Você que está aqui também declara comigo, fala: podas, processos e propósitos. Fala: processos são indispensáveis. Podas são indispensáveis para eu viver o propósito. Fala: é tempo de viver o propósito, mas para isso eu preciso suportar a poda e o processo. Você pode dar um glória para Jesus? Nós estamos aprendendo sobre a vida de José e o processo das podas na vida dele. E o Senhor nos entregou durante todo esse tempo que as podas são necessárias e benéficas à minha vida e à tua vida. Capítulo 15 de João. Nós estamos dentro do capítulo 15 de João, falando sobre as podas. Eu quero já declarar sobre a tua vida. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E o meu pai é o agricultor. Toda vara que estando em mim não der fruto, corta e lança fora. Mas toda vara que dá fruto, poda, para que frutifique mais ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho eu vos falado. Permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Aí o Jesus vai continuar a fala, dizendo que para que nós venhamos produzir mais frutos. E quando o Senhor falou sobre poda, Ele estava falando para mim e para você que esse tempo de processo de poda é para que a gente venha florescer e nós venhamos frutificar. A semana anterior nós falamos aqui de algumas características que José tinha e já foi falado aqui tanto no momento da adoração, tanto na ministração da palavra, quando Marcos declarou aqui que tem processos na nossa vida que é o deserto e nós precisamos entender que nós somos guiados no deserto pela mão do Senhor. E ele falou características de Acabe. Acabe foi alguém que desobedeceu, foi alguém que se corrompeu, foi alguém que não ouviu a voz de Deus. Foi falado aqui hoje neste altar. E a palavra do Senhor diz que Acabe fez uma aliança com Jezabel. E vai dizer que Jezabel trouxe toda a idolatria para dentro da nação de Israel. E foi falado aqui, cuidado com as tuas alianças. Cuidado com quem você se aliancia. Por quê? Porque isso pode trazer um dano sobre a tua vida, que pode ser danos irreversíveis. Pastor, o que é que tem a ver o deserto, Acabe e desobediência? Aí vem a evangelista Roberta e fala: nós estamos em semanas específicas. Que semanas são essas? Tomando posse das chaves do reino para poder abrir as portas que Deus tem para a nossa vida e também para fechá-las, as que estão abertas diante de nós. E aí ela vem e diz: havia uma jovem judia que aprendia ao lado dos pés do seu tio. Quem era? Esté. E a Bíblia vai dizer que a característica que Esté carregava era obediência e submissão. Pastor, eu ainda não entendi. Todo culto está entrelaçado, é só eu e você pegar o gancho dele. Porque Deus, Ele faz assim. A semana passada eu ministrei das virtudes da integridade e da obediência e da submissão que José carregava. Quem lembra disso, você pode dar um glória. Eu não vou te ouvir, aleluia, mas quem está aqui pode dar um glória. E nós ministramos sobre a vida de José, que José enfrentou o desprezo dos seus irmãos e ele sofreu a dor do abandono dentro da cisterna. Aí papai foi ministrando ao meu coração hoje e eu já quero liberar a primeira palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Ele me deu o livro de Salmo, ele me deu o livro de Atos e ele me deu o livro de Gênesis, porque o livro do Gênesis é o começo.
começo, é o começo da história de José. Mas no livro de Salmo está aqui o salmista declarando as maravilhas que o Senhor fez a favor de Israel. E dentro desse cenário, nada poderia ser feito se José não tivesse entrado no ambiente da obediência. Pastor, eu não entendi. Deixa eu desenhar. Buscai o Senhor enquanto dá tempo. Entra naquilo que Ele tem para a tua vida enquanto dá tempo. Porque o que Ele está dizendo para mim e para você, o livro de Salmos, vai relatar o que aconteceu. Que isso nós vamos destrinchar nos dias que vai ser, que Deus vai permitir a gente ministrar essa palavra. Aí no livro de Atos é o discurso de Estevão, quando ele vai falar dos patriarcas. E ele faz questão, os dois aqui, faz questão, tanto o salmista quanto Estevão vai falar da inveja, do ódio, daquilo que ele passou. Quem? José. E eu libero a primeira palavra que o Senhor entregou para mim. Só vive o propósito quem suporta passar pelo processo. Quem suporta passar pelo processo. Levanta a tua mão que eu quero liberar sobre a tua vida. Só suporta aquele que obedece. Só suporta aquele que ouve a Deus. Alabaxandarabandá. E aí eu vou mais a fundo. Só vive o propósito quem suporta passar pelo processo da poda. Só floresce. Vou mais a fundo ainda. E você que está aqui, que está aí na tua casa, levanta a tua mão que eu vou liberar. Só floresce e frutifica aquele que suporta passar pelo processo da poda. Pastor, e o que é poda? A poda, ela vai refletir diretamente com o meu compromisso com o Senhor e o compromisso dele nas nossas vidas. Permanecer em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo assim: olha, você já tem fruto, mas eu preciso podar você para você gerar mais fruto ainda. Mas entenda uma coisa, não é porque você tem fruto que não precisa ser podado. Porque para você frutificar mais ainda, o segredo é permanecer em mim. Porque permanecendo em mim, eu vou refletir o compromisso que eu tenho contigo na tua vida. Olha o que é que Deus vai dizer. Aleluia. O que Deus vai dizer não, no livro de Atos. Coloca aí, de novo, eu nem sei se aparece lá na tela. Atos 7, não aparece não, então vou abrir aqui. Atos 7, vamos ler de novo? Só lá, gente. Versículo 9. Os patriarcas invejosos de José venderam-o no Egito, mas Deus era com ele. Posso ouvir um glória a Deus aí na tua casa? Que loucura, pastora. Você vai falar porque quem vai ouvir é Jesus. A pastora Carla não ouve, mas ele ouve. Levanta a tua mão. Aleluia, para essa tela de celular ou de computador, ou de notebook, ou de tablet, eu não sei. O Senhor está dizendo, a poda de Deus, ela visa que o ramo alcance um potencial no seu reino. Que reino é esse? Não é terreno, é no reino espiritual. A poda de Deus é para que o seu ramo venha pegar uma dimensão que é vertical. É vertical, é para cima, é para cima. É para cima, para eu e você declarar: Ele é comigo. Será se você pode adorar a Deus aí? Nós falamos de requisitos e quesitos que José tinha. E qual foi a poda na vida de José? Nós lemos aqui uma passagem que os seus irmãos odiaram, os invejaram, já ministrei sobre isso. Lançaram na cisterna. José está dentro da cisterna e está chorando, gritando socorro, pedindo ajuda. E agora vem uma carruagem
dos ismaelitas, direcionada, aleluia, direcionada ao Egito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa a Abraão. E a promessa a Abraão é assim: Sara, a tua mulher vai gerar um filho, e esse te chamará Riso, porque do ventre dela e das tuas entranhas eu vou projetar uma grande nação, tão incontável que não vai dar para contar nos teus dedos. A Bíblia vai dizer que Sara dá um jeito, coloca H na história para poder antecipar o tempo da promessa. Deixa eu te falar uma coisa: quando você coloca a tua mão dando um jeito para viver a promessa antes do tempo, sabe o que é que você está fazendo? Está transformando a bênção em maldição, porque o tempo não é teu, a forma não é tua, o método não é teu, e você não está aceitando passar pelo processo. Passa pelo processo para viver a promessa. Sara deu um jeito, coloca a H deitada na cama do marido, procria para eu ser mãe, sendo que Deus falou: é você que vai gerar. Livro de Números, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe qual é o nosso mal? A gente quer frutificar, quer florescer, quer o nome do Senhor sendo glorificado na nossa vida, com a promessa cumprida, mas condicionada a nós e não condicionada a Ele. Foi falado aqui: você vai viver se obedecer, se ouvir, se inclinar. Pastor, a senhora está... Não estou não, é Bíblia. É Bíblia, livro de João. Se permanecer em mim, eu permanecer em ti, pode fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda uma coisa: Sara não, H engravida. Todos conhecem a história, que eu não vou entrar em todo o contexto da história. A criança nasce, Ismael, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Isaac também nasce. Agora a escrava, com a criança no colo, tem que sair da casa, porque Sara colocou a mão, só que não aguentou a consequência daquilo que ela fez, de colocar a mão aonde Deus não permitiu ela pôr. Sara quis dar um jeitinho. Escuta uma coisa: você está aí na tua casa, fala aí para o teu irmão ou para você mesmo: no céu não tem jeitinho brasileiro. Fala assim: olha, dentro, fala para você mesmo, para tu aprender e eu também. Dentro do vocábulo de Deus não existe jeitinho. Poda é poda, processo é processo, estação é estação, provação é provação, deserto é deserto, vale é vale. Não adianta você estar no vale e falar assim: eu vou dar um jeito no meu vale porque eu quero ir para o deserto, porque Ele não vai permitir. Vale é vale, deserto é deserto, processo é processo, guerra é guerra. Alabash andarabandai. Eu estou sentindo uma autoridade tão grande do céu para te dizer: tira a tua mão de onde Deus não mandou você colocar. Aleluia. Escuta uma coisa, agora a escrava, fala assim: escrava. Fala escrava. Mandada aí para o deserto. Agora fala assim: agora tem um príncipe sendo vendido como escravo. Fala: mas ele se submete ao processo da poda. Sara não aguentou a consequência do jeitinho dela dentro de casa. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Deus é tão misericordioso que Ele vai falar assim: Abraão, eu não te disse que era Sara que ia gerar, mas por amor à tua vida, Abraão, pode despedir o menino e a mulher, porque eu vou cuidar do menino e dele eu farei uma grande nação. Levanta a tua mão, que eu estou sentindo o gosto do céu nessa noite. Aquilo que vem com ponto final para a minha vida e para a tua vida, para Deus, sabe o que é? Não é um ponto final, é uma vírgula. Satanás pensou que o jeitinho de Sara ia apagar a história de alguém, mas o Senhor pega H, pega Ismael, guarda eles, porque no futuro tinha alguém que ia precisar de uma carona vinda da terra de Ismael.
Alabaxandarabandai. Deus é tão misericordioso que até nos nossos erros Satanás tenta arrebentar com a história de Deus na nossa vida. E Deus ainda nos nossos erros, Ele conserta os erros para se tornar em acerto. Quem entendeu? Aleluia. Aí entenda uma coisa, nós falamos que das virtudes, quem lembra da integridade? Semana passada da obediência e da submissão. José foi vendido como escravo, declara escravo. Aleluia, pelos seus próprios irmãos. Aleluia. Presta atenção, ele foi tratado como uma mercadoria descartável. Eu falei a semana passada aqui que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Era o valor de um escravo. Vem comigo que você vai dar glória. Era o valor de um escravo da época. Jesus estava fazendo o quê? Quando Judas foi lá e vendeu Jesus e ofereceu para os escribas a cabeça de Jesus. Quando Judas chega no Getsemane, que ele termina de orar, a Bíblia diz que Jesus beija Judas e fala: obrigado, amigo, porque você está me colocando dentro do propósito. Alabaxandarabandai. Aleluia. Jesus, ele pega o pecado da escravidão e ele vai para a cruz, que é o propósito, para trazer a eternidade para a minha vida e para a tua vida, para me ligar e te ligar ao propósito original de tudo, para a gente poder herdar a eternidade. Escuta uma coisa, agora os irmãos de José vai vender ele por 20 moedas. Sabe o que está dizendo? Você não tem valor nem de escravo. Você não vale nem a moeda de um escravo. Estava dizendo para ele assim: você é qualquer coisa, você é mercadoria. Declara para você mesmo com voz de profeta: você não é qualquer coisa. Você não é objeto. Você não é mercadoria. Deixa eu falar algo aqui muito sério que o Senhor me entregou. Você não é produto de vitrine que todo mundo vai lá, olha, deseja, toca e não leva. Você não é mercadoria. Você não é objeto. O céu manda te dizer: você é filho, você é filha. E a escravidão que era para estar sobre as tuas costas, papai levou sobre si. José, ele vai passar pela poda de se sentir um objeto descartável, uma mercadoria. Pastora, a senhora acabou de liberar que eu não sou uma mercadoria de vitrine. Sabe o que acontece? Eu vou falar porque tem gente aqui nos ouvindo e precisa ouvir, e nós aqui também. A desvalorização hoje está tão profanada do ser humano. Você liga a internet e você vê uma criança de 4, 5 anos se sensualizando, descendo até o chão, e os pais dando risada, se tornando uma mercadoria de propaganda e de sensualidade e de destruição. Vou falar. Tua criança vai na loja e pede para você comprar o celular? Pede, porque ela já sabe que o celular ela vai estar conectada. E você dá, eu dou, vocês dão, nós damos. É para nós. Só que aí a criança vai sendo deturpada a valores e princípios éticos, morais e espirituais dentro da nossa casa. Por uma simples coisa que eu falei de um aparelho de celular, ou de uma TV, ou de um jogo, não sei. Você que sabe. Mas eu quero falar da parte da desvalorização. Criança ainda é criança e precisa aprender a etapa que ela é uma criança. Precisa saber que ela tem uma fase. As crianças de hoje, eu vejo pais. Tudo bem, pastor, eu vou abrir um parênteses. A criança, se é uma festinha ou algo muito explícito, a criança quer e você quer fazer algo, ok, ainda assim não pode nem ser com exagero. Tem pais que vai levar a criança para qualquer lugar. E eu estou falando é para pais, é culto mulheres restauradas, é famílias restauradas, homens restaurados e libertos. Porque não existe restauração sem libertação. E não existe libertação para viver. Não existe a restauração sem viver uma libertação. Não existe. Aí a criança fala assim: passa sombra, passa rímel, passa batom.
Aí quando sai na rua tá parecendo, sabe quem? Carmen Miranda. Uma arara coloridinha. Aí põe a roupinha curtinha, o short curtinho, uma blusinha. Você é o culpado por desvalorizar os princípios éticos, morais e espirituais contidos aqui. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando crescer não desviará dele. A criança não entra no supermercado, na loja, no shopping e fala assim: ô senhora, eu quero a maquiagem, eu quero short micro e a blusinha. É eu e você, como pais, que embute na infância. José recebeu uma túnica de mangas compridas de talá. Era Jacó dizendo: eu tenho um legado e ele precisa dar continuidade. E o único que carrega a virtude é você. Alá e amante, Rébia. Você entra na internet e tá lá, mulher. Quanto mais nua, mais bonita. É mentira de Satanás. Quanto mais nua, mais exposta. Mercadoria, objeto que pode ser comprada, comprado, violado, desejado por qualquer coisa. E a igreja, onde está nisso? Sensualidade e espiritualidade não andam junto, ponto. Ponto. Mas eu amo mostrar. Pode mostrar tudo. Mas naquele dia tu também não vai poder falar nada. Mostrar. É uma palavra dura, mas é para nós. Porque a gente está na era, tudo pode. Tudo não tem nada a ver. Nós estamos na era, não seja careta. É tanta gente querendo discipular tanta gente. E ninguém senta para ser discipulado. Alaia manda gaçúbia. É tanta gente querendo falar da palavra e não senta para aprender a palavra. Alá passúria, ela é inviolável. Não muda. Deus era com José. Você já fez essa pergunta? Por que Deus era com José? Era porque José era o amado do seu pai? Porque o pai deu um presente de uma túnica? É para nós o culto. É para a igreja. É o tempo de alinhamento da igreja. É o tempo que Ele quer que eu e você entre no que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Mulheres restauradas, como eu vou declarar que eu sou restaurada? E se tem valores e princípios que para mim tanto faz como tanto fez? Como que eu vou pregar de uma virtude se eu não pratico ela nas mínimas coisas? Eu vou falar uma coisa, sabe que eu fiz o mundo aí fora? Vou falar aqui para as mulheres e para os homens também. Você dá até o exemplo do bispo. Eu coloquei a calça dele para lavar e encolheu. Mas vocês entendem o que encolher, né? Aí ele falou assim: amor, tá apertada. Eu falei: encolheu. Lavou a roupa e encolheu. Olha aí, o Marcão tá falando. Não, encolheu ou engordou? Aí escuta uma coisa. A tecnologia mostra aí que quanto mais apertado, mais sofisticado, porque tá vendo as curvas, tanto do homem quanto da mulher. E eu falo assim que quanto mais tampado, mais sofisticado. Sabe por quê? Eu tô trazendo uma metáfora do nosso dia a dia. Metáfora não, uma conjectura. Porque não é metáfora, é realidade. Uma conjectura para os nossos dias. Se você abrir a internet, eu estou falando de redes, porque hoje é o que está todo mundo consumindo, principalmente nessa pandemia. Quanto tempo você tirou para Deus hoje? Quantas séries você viu na semana? Quantos cultos você assistiu desde o dia que fechou a igreja? Quantas vezes você entrou no quarto para orar, sequer por alguém? E o Senhor está dizendo: ei, a noiva que Ele vai vir buscar, ela vai ter que estar enquadrada no padrão do céu, sofisticada. Sabe como? Adornada na aliança, na pureza, na santidade, na obediência. Aprenda uma coisa: você só pode ensinar quando você senta para aprender.
Aprenda uma coisa: eu não posso apenas pregar se eu não sento para ouvir. Isso é real, é Bíblia, está aqui, ó, nas escrituras. Não é palavra minha, está aqui dentro da Bíblia. Ele foi tratado como um produto descartável. Quantos estão hoje sendo tratados como um projeto? Não, Jesus, um produto descartável. Você não é um produto da criação humana. Você é um produto, não é um produto da criação humana, da mente humana. Você é uma obra das mãos de Deus, divina, com imagem e semelhança, carregando o cabode. Pastor, eu quero essa presença dentro de você, como o bispo já ministrou aqui. Ei, a arca não está aqui, a arca está aqui dentro, e foi cravada dentro do meu e do teu coração. É tempo de renunciar a quem somos e resgatar a ética, resgatar os valores, resgatar os princípios e cumprir os princípios. Olha a diferença na poda na vida de José. Hoje, tudo isso que eu estou falando, o homem se expõe para ser e fazer. José não, ele se permitiu ser podado, que agora ele vai ser podado como uma mercadoria de um objeto descartável. 20 moedas, e você é menos que um escravo. A palavra do Senhor vai dizer que quando a carruagem de ismaelita chega, lembra? Deus guardou, aleluia, Deus guardou a família de Ismael, a casa de Ismael, que era Agar e Ismael, porque agora vem uma carruagem diretamente para o Egito. Deus vai levar o menino para o Egito simboliza o mundo, a guerra. Deus tem os seus propósitos, não tenta entender. Escuta uma coisa, este menino é arrancado à força do seu ambiente. Ele é a segunda, terceira ou quarta poda, que eu já nem sei qual o número que eu tô, mas eu quero dizer aqui, ó, ele foi podado. A poda, a tesoura de Deus passou na árvore de José, dizendo: você vai ser vendido como um escravo, menos que um escravo. Você vai ser vendido como um projeto descartável. Mas não te preocupes, porque na carruagem tem especiaria, tem perfume, tem unguento, tem bálsamo, tem mirra. Porque enquanto está podando a tesoura, eu estou te preparando, eu estou te treinando, e eu estou cuidando de você e estou contigo. Agora olha a poda: ser vendido como menos que um escravo, mas como escravo. Menos que um escravo, mas como escravo. Ele é arrancado brutalmente do seio do seu pai. É a poda mais difícil na vida dele. Ele é arrancado brutalmente da mesa. Ele é arrancado brutalmente do convívio. É a poda, é a tesoura falando assim: você está sendo arrancado. Quem foi que arrancou? Ele foi arrancado do seio do seu lar. Quem é que ama lar aqui? Tem muita gente que tem casa, mas Deus quer que você tenha um lar. Eu quero liberar sobre a tua vida. Desceu aqui quentinho. Tem muita gente que tem casa, mas eu quero liberar sobre a tua vida que você não vai ter casa, você vai ter um lar, aonde a presença dele habita. Ei, mulher, tua responsabilidade trazer a presença para ser um lar. Ei, homem, é a tua responsabilidade fazer de 4 paredes um lar onde a presença habita. É responsabilidade dos filhos, junto com os pais, construir um ambiente. Agora imagina, ele é arrancado do seu ambiente normal. Normal não, da convivência, da comunhão. Ele é arrancado dos braços do seu pai. Olha a poda. Eu só aqui eu vou falar 4. Primeiro, vendido como escravo, mas abaixo do valor. Terceiro, mercadoria. Quarto, um objeto descartável. Quantos nos vendem por qualquer coisa, né, Marcos? Olha para nós e nos mede e nos vende. Não sabe nem na nossa história. Não sabe o que a gente percorreu. Acha que a gente é um objeto descartável que Jesus não nos comprou. Acha que nós somos qualquer mercadoria que joga para lá, joga para cá, igual aqueles caminhão que chega no mercado para abastecer e amassa a lata, quebra a lata, estoura a lata e não sabe que temos uma história e um pai. Quantos querem nos vender a pouca coisa e não sabe que sobre nós existe uma promessa?
Aí olha só o que José. Quarta coisa, eu falei, agora ele vai ser arrancado brutalmente. Ele não vai ser convidado a se retirar. Ele vai ser arrancado brutalmente do seu lar. Pastora, mas a senhora pregou que era uma família desequilibrada, desestruturada. Só que ele e o seu pai Raquel desfrutou de um lar. Com Benjamim, a mãe morreu, mas eles desfrutaram de um lar. A outra coisa, a sexta, a tesoura de Deus passando. Ele vai perder o abraço do seu pai. Ele vai sair do seio da sua família, que era a sua casa, e ele vai sair dos braços do seu pai, arrancado brutalmente, e também da sua terra. Eu sou da terrinha. Eu amo minha terrinha, mas eu amo aqui. Só que tem pessoas que vieram de lá para cá, que nessa pandemia agora está indo todo mundo embora de volta. Porque a terrinha gritou dentro do coração, eu vou voltar para minha terra. José, a poda de Deus estava passando. Ambiente, lar, abraço de pai e a terra aonde as tuas raízes estavam fincadas, arrancado, com todas as forças. Agora começa, José está sendo amassado. Falando o quê, pastora? Na dignidade dele. A poda na vida de José vai ser pisada pelos seus irmãos, na dignidade que ele carregava, que o seu pai e a sua mãe colocou sobre ele. José, ele foi vítima de mentira. Ele foi vítima de um plano de crime, de homicídio, de conspiração. Ele foi vítima de uma... Como é que eu posso dizer quando a forja, é forjamento que fala? Que forjou a morte, não é isso? Um óbito que não é verdadeiro. Forjou um óbito, seus irmãos agora vai ter que planejar. Ele vai ser vítima de todas as formas. José, ele foi vítima de uma consolação enganosa. Declare e fala assim: me livra, Jesus, de toda consolação enganosa, de toda consolação falsa, de toda consolação vestida de hipocrisia. Declara aí na tua casa, fala: me livra, Jesus, porque essa poda dói demais. Fala: eu rejeito da minha vida toda consolação com veste de falsidade, de hipocrisia. Fala de dissimulação. Fala: eu rejeito da minha vida. Sabe por quê? Rubem fala assim, ó: não põe a mão no nosso irmão. Deus levanta um intercessor para proteger a vida, mas Deus não livra José do processo e nem da poda. Deus livra da morte. Só que essa intervenção de Rubem sai. A história não fala o que ele foi fazer. Ele sai. Quem sabe ele foi apacentar os rebanhos. E entenda uma coisa, quando ele volta, os seus irmãos já tinham premeditado tudo. Declara comigo assim: Jesus, me livra de toda premeditação do inferno contra a minha vida, contra a minha casa. Levanta a mão que eu estou sentindo ele. Alabaxandarabandai, alabrafórgia. A poda de Deus traz dores, mas quando você está ligado na videira, quando você está ligado, o teu ramo fincado, entrelaçado e arregado nas raízes profundas, Ele está dizendo: você tem recurso. O céu te dá recurso. Você tem recurso. Que recurso é esse? É Jesus. É a presença do Espírito Santo que não vai te abandonar. Fala assim: eu tenho um viticultor que 24 horas trabalha na minha terra. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui, a presença dele.
A presença do nosso Pai, o aviticultor, o Espírito Santo, está 24 horas trabalhando na minha vida, na tua vida, para que eu e você venha entender que o céu trabalha com recursos, ainda que a vestimenta venha ao nosso encontro na poda, vestida de um falso consolo, vestido de uma consolação que está trajada de hipocrisia, trajada de disseminação, trajada de dissimulação. O céu está dizendo: você tem um viticultor e a tua terra precisa dar adubada. Alabaxandarai, alabraforquionde comanaragaio. Oh, adore a Ele, adore ao Senhor, adore a Ele nessa noite. Exalte o teu Deus nessa noite, porque aquele que te poda te respalda, aquele que te leva pelo deserto e pelo processo, Ele é contigo. Oh, aleluia. Oh, Pai. Sim, sim. Tu és santo. Oh, meu amigo. Jesus. Passe pelo processo. Sim, de Deus. Adore a Ele, adore. Oh, alabaxandarai, alabraforgia, alabaxandarabandai. Oh, Tu és santo. oh, Tu és santo. Jesus. Aleluia. Filho de Deus. Ele está aí contigo. Ele está aí na tua casa. Ele está sobre você e dentro de você. Oh, labaxandarabandai. Adorado da nossa alma, adorado no lugar devido da minha vida e da tua vida. Tu és adorado nesse lugar. Escuta, dentro dessa atmosfera eu quero te falar de duas coisas: propósito e processo. O que é poda? É a tesoura de Deus que vai passar para eu frutificar mais. Vai tirar aquilo que não agrada a Ele. Vai cortar os raminhos que encosta ali, mas não vai dar fruto nenhum. Vai ser só tropeço. Só vai ser embaraço. E o que é propósito? O propósito, ele aponta para um plano de Deus na nossa vida. O propósito é o que Deus tem para nós e através de nós. Eu vou falar de novo. O propósito aponta para o plano de Deus para a nossa vida. E o que é que o propósito Deus tem? É aquilo que Ele tem para nós e através de nós. Pastor, e o que é processo? Processo é a ferramenta de Deus para nos preparar para o propósito. Quem está entendendo? A poda é para eu frutificar mais. Ele vai me limpar, Ele vai trabalhar, Ele vai arrancar tudo aquilo que impede de eu florescer e frutificar. O propósito aponta para o plano dele para a minha vida. E o que é que Ele tem para nós e aquilo que Ele tem através de nós. O processo é a ferramenta de Deus para nos preparar para o propósito. Sabe o que o céu está dizendo? Ei, assim como eu peguei José, agora José está vivendo a poda. Passa pela poda, passa pelo processo para você viver o meu propósito na tua vida e através de você. Eu acho lindo. O processo, o propósito tem a ver com o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Aquilo que Ele vai fazer em nós, declara em mim e através de mim. Aleluia. E o processo, pastora, é a ferramenta de Deus. Qual que Ele vai usar na tua vida e na minha? Eu nem vou perguntar. É a ferramenta de Deus para nos preparar para o propósito.
Eu acho que a Roberta vai lembrar de um culto que eu preguei, que eu nem sei em que ano, em um chá de mulheres. E o Senhor mandou eu pregar sobre a bigorna, que é a ferramenta de Deus para a gente entrar dentro do propósito. E a bigorna, para entrar dentro do propósito de Deus. Jeremias vai falar de uma ferramenta de Deus que é a olaria. Aleluia. Davi vai falar que ele tem na sua mão uma plaina. Alamanda gassúbia. Alabandarabachandarabandai. Jó vai dizer que por todos os lados ele foi cercado, quebrado, amassado. E o que o processo tem a ver? O processo tem a ver para nos forjar, nos preparar para o propósito. Vou repetir de novo. O propósito tem a ver no que Deus vai fazer em nós e através de nós. O processo é nos preparar para o propósito e tem a ver com o que Deus vai forjar em nós, vai nos preparar e nos estruturar para o seu propósito. Quantas pessoas Jesus tem propósitos extraordinários? Quantas pessoas Ele tem propósitos terríveis, absurdos e grandes? Deus separa, Deus escolhe, Deus nomeia, Deus traçou o plano para aquela pessoa, para cada indivíduo na sua particularidade. O Marcos falou algo aqui muito importante, eu não sei se ele vai lembrar, nem eu lembro de todos os detalhes. Mas ele falou de algo que Acabe, de um dos adjetivos de Acabe, que ele se tornou inimigo dos homens de Deus, porque ele não queria ouvir a verdade. Foi isso? Acabe se tornou inimigo dos amigos de Deus. Porque eu estou falando homens de Deus, mas aquele que é homem de Deus é amigo de Deus. Porque não queria ser corrigido, não queria ser disciplinado, não queria ser exortado, se tornou inimigo. Será se isso fala nos nossos dias? Será se eu preciso falar a fundo numa pandemia a qual nós estamos vivendo? Mortes e mortes, e o céu falando comigo e com você diariamente. Coração, guarda o teu coração, que é onde procede as saídas da vida. Quantas pessoas Deus separou um plano grande para ela, um projeto grande, absurdo, que não foi para mim, que eu não teria condição de viver, mas foi para você, foi para o teu irmão, foi para alguém que você conhece. Só que entenda uma coisa, essas pessoas elas não conseguem viver o propósito, sabe por quê? Porque elas não se submetem ao processo, não se submetem à disciplina, não se submete à obediência e não se submete à virtude da submissão. Foi falado aqui, e eu estou falando, falei a semana passada. Olha que coisa terrível. Acabe se tornou inimigo dos homens de Deus. Ele se tornou inimigo dos amigos de Deus. José vai passar por uma poda que os seus irmãos se fez inimigo dele e coloca ele agora numa carruagem de estranhos. Ele está sendo arrancado da sua terra natal e ele vai ser levado para um lugar que ele não tem raiz, que ele não tem identidade, que ele não tem sequer, aleluia, uma ponte para dizer assim: eu conheço, eu sei. Mas nessa noite o céu me trouxe aqui e te trouxe aqui para te dizer, trouxe você aí, que os processos são necessários. Aleluia, os processos de Deus são necessários na minha vida e na tua vida. E o Senhor vai trabalhar na minha alma e na tua alma, para que eu e você entenda. Quantos ainda não entendeu a fala do Pai durante todo este ano que passou? Deus nos guardou, Deus nos livrou, Deus nos sustentou. Deus tem sustentado a sua igreja, Deus tem sustentado a sua casa, Deus tem sustentado os seus filhos. Alabash andarabandai. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. O Senhor tem coisas grandes para fazer na tua vida e na minha vida. Alabash uribiande como naragaio. Falar de processos
é falar de um mecanismo. Fala, mecanismo. Ferramenta que Deus usa para me preparar. Agora vira para o teu irmão, vou virar aqui para o Marcão. Está disponível? Está preparado para os mecanismos do Pai? Aleluia. Eu vou entregar uma verdade que o processo traz para a gente encerrar. Uma que eu vou pregar sobre 3 verdades que o processo traz, que foi dentro desse ambiente que José estava inserido. José vai ser vendido como escravo, mas desvalorizado no seu lugar de escravo. A carruagem de Ismaelita está chegando e José vai ser colocado na carruagem. Olha que coisa terrível que diz a palavra. Olha só. Salmo 105. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e com quem puseram os ferros, até cumprir a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor sobre sua vida. Escuta uma coisa, tu acha que José, na hora que foi tirado da cisterna, foi vendido assim, igual eu e a Gabi tá aqui hoje, e fala assim, sobe aí nessa carroça? Foi algemado as mãos, foi algemado os pés como um animal, arrancado do seio do seu pai, arrancado do abraço da sua família. José nesse momento vai estar sendo arrancado, sabe o quê? A identidade de José e colocando uma identidade de escravo. A primeira coisa que o Senhor vai nos ensinar, que eu falei, a primeira coisa desse processo, a primeira verdade que o Senhor quer que eu e você entenda: José era um adolescente, José era um jovem, ele foi traído pelos seus irmãos, ele vai experimentar o que é traição no seio da sua família, ele também vai ser vendido como uma mercadoria, ele vai ser arrancado da comunhão, ele vai ser arrancado do seu habitat, ele vai ser arrancado da sua terra, e antes de partir, ele é consolado por hipocrisia, falsidade e dissimulação. Quando ele é vendido, ele é preso as mãos, ele é preso os pés, e os irmãos estão arrancando. Agora sonha, sonhador, agora fala que você é José, fala que você é o querido do meu pai, você é escravo. Aí o céu está dizendo para mim e para você nessa noite: não fuja do lugar do processo, não fuja do processo, não burla a etapa do processo. Ele está dizendo a primeira coisa que ele vai ensinar na vida de José, para a minha vida e para a tua vida, que não tem como eu e você pegar outra rota. Não tem como eu e você tentar fugir do processo de Deus. Por quê, pastora? Porque nós precisamos ser podados. Porque nós precisamos ser preparados. Porque nós precisamos sermos guiados. Se coloque em pé, se coloque em pé. A carruagem, aleluia. Escuta uma coisa, a carruagem para os irmãos de José era a solução do problema. Aleluia. A carruagem para os irmãos de José ia sumir com o problema deles. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer que a carruagem era a carona de Deus para levar José para o seu destino. É por isso que você não pode pegar outra rota. É por isso que você não pode pegar outra estrada. É por isso que você não pode pegar alabaxandarabandai, alabra outra rota. Alamandagasúbia. Sabe quando a gente pega o carro e coloca lá no Waze e no GPS e ela fala recalculando rota? Você não tem como recalcular a rota. A rota de Deus é para a eternidade.
Você não tem como recalcular e falar é menor, é pequena. Levanta as duas mãos que eu quero liberar. Deus, Ele remove toda e qualquer coisa que possa impedir você de chegar no teu destino. Ele vai remover, porque o Senhor está dizendo: este processo na tua vida é a carruagem de Deus para te levar para o teu destino. Alai amante Rébia. Aleluia. Sim, adore. Sim, 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 justiça está em ti. sim, Jesus. Teu amor é pra Amanda Gaia sempre. Súbia. Oh, Tu és bom, em todo tempo Alabaxana. és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. aleluia. Declare assim comigo. Fala: eu estou indo em direção ao meu destino. E eu não vou burlar o processo. Eu não vou pegar outra rota. Eu não vou pegar outra estrada. Fala: eu vou enfrentar essa poda de Deus na minha vida. Porque eu vou chegar através desse processo, através dessa poda, através dessa provação. Eu vou ser levado ao lugar que Deus quer. Sabe o que José estava dizendo? Eu estou sendo tirado da minha identidade. Olha a poda mais difícil. Arrancando a identidade de ser filho, arrancando a identidade de ser irmão, arrancado da identidade de ser pertencente à promessa. Alai amante Rébia, porque era povo israelita, hebreu. Eu estou sendo arrancado da minha terra. Está prendendo as minhas mãos, está prendendo os meus pés. Mas aquele que carrega especiaria tem uma carruagem cheia de perfume para cobrir ele durante a provação, durante o processo. Ai, eu estou sentindo ele aqui. Alaia, Amanda Gaia Súbia, Alabaxanda Rabandai. Que posso te dar por tudo que Fecha os teus olhos. Fecha teus olhos. Oh, sim. Tu és bom. Oh, imagina ele cantando. Todo Tu és tempo és bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Justiça O está Senhor é justiça. em Em ti, Senhor. Teu amor é pra Oh. sempre. Imagina as lágrimas de José misturada com adoração. Porque quem exala o céu não depende do momento perfeito para exalar o bom perfume. Porque quem exala perfume da glória não precisa estar numa mesa cheia de bênção, com amigos, com dinheiro. Não é na prova, é na luta, é no vale, é na guerra, é no molde de Deus, é na preparação de Deus. Ele vai exalar perfume. Imagina as lágrimas sendo derramadas e falando: eu estou sem identidade. A identidade que me dará é escravo, mas eu ainda sou filho. Eu tenho um sonho, e o meu sonho pode os homens prender aqui, mas está livre no céu. Você entende por que você precisa ser podado? Você entende por que você precisa passar pelo processo? E você entende que você não pode pegar outra rota? Jesus colocou, eu vou falar Jesus, mas foi o Pai, encerrei e acabou. Só a sexta agora. Ele está numa carruagem de ismaelita que carregava especiarias. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você está sem identidade. Arrancaram o teu nome, arrancou você o teu título de irmão, te arrancou da tua cidadania, porque a tua casa você tinha uma cidadania, te arrancou da tua terra natal,
porque você sonhou os meus sonhos. Mas eu estou moldando o teu eu, o teu ser. Porque eu não quero que você pareça, eu quero que você seja. Alaia mancho rébia. Agora imagina ele dentro da carruagem. Você está entrando no primeiro ano da minha faculdade. Porque é já dentro desse carro que eu vou te ensinar a administração. Toma essa palavra. É aqui dentro desse carro que eu vou te treinar para aquilo que eu tenho lá na frente. É dentro dessa prova que ele vai te treinar. E eu quero orar com você, orar pelos pedidos de oração, clamar, encerrando este culto. Toma posse desta palavra. Toma posse. Na próxima semana, se Deus permitir, quem sabe se Ele não voltar, nós estaremos aqui com Mulheres Restauradas. E se Deus mandar, Ele vai falar. Se Ele também não mandar, a gente só fica quieto e adora. Todos os pedidos de oração que está aqui, em nome de Jesus, nós vamos apresentar. Levanta tuas mãos. Aleluia. Em nome de Jesus, os pedidos que estão aqui. Pai, nós te damos graça por esta palavra. Obrigada pela vida dos teus filhos, pela tua igreja, pela tua noiva. Obrigado pela tua igreja que em casa ouve, Pai, através das transmissões, Senhor, sonoras, posso dizer assim, da tecnologia. Na sala, no quarto, quem sabe na cozinha, ouvindo esta palavra. Senhor, o processo da poda, do corte, Senhor, e o processo, Senhor, para o propósito é dolorido. Mas quem exala perfume, o Senhor coloca no meio das especiarias. Porque o Senhor não nos deixa só. Ainda que tenta prender as nossas mãos e os nossos pés, o Senhor é o Deus que vai nos levar para o nosso destino. Se nós nos mantivermos íntegros na obediência no teu altar. Eu quero abençoar a tua igreja, a tua noiva, dentro desta casa de oração em todo o Brasil. Eu quero abençoar cada pedido de oração, cada situação de enfermidade, cada situação de leito, cada situação de desemprego. Visita os pedidos de oração. Pai, nós estamos na brecha e pedimos a Ti a Tua intervenção sobre o Brasil. Pai, aí o decreto é até dia 30. Estão se falando de mais 15 dias. Põe a Tua mão e faça a Tua vontade. Desperta o Teu povo para a oração. E eu te peço, Pai, guarda a mente e o coração, que esta palavra venha fecundar, venha rasgar a terra e venha frutificar na vida dos teus filhos, florescer e frutificar. Pai, guarda a tua igreja debaixo do teu pavilhão secreto, nos leve em paz e em segurança. Guarda a nossa casa, a nossa família, livra do homem mau, perverso, sanguinário e fraudulento. Guarda a vida dos teus filhos que estão aqui nos ajudando. Abençoe e recompensa. Só o céu para abençoá-los, Pai. Nessa noite abençoa a tua igreja que está em casa, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam...